Os roubos estão crescendo em seu bairro e você está preocupado, pois teme que sua casa seja o próximo alvo. Ela não tem câmeras de segurança, então esta noite você vai colocar um pedaço de papel alumínio na maçaneta da porta de entrada antes de ir dormir. Isso vai ajudar a saber se alguém tentou arrombar sua residência. Você acorda na manhã seguinte e parece que o papel alumínio está um pouco rasgado. Alguém esteve ali e pode querer voltar. Outra opção é pôr uma caneca na maçaneta. Quando alguém tentar abrir a porta, a caneca vai cair, o barulho vai te acordar e, quem sabe, fazer o ladrão sair correndo. Sua maior preocupação é um vendedor que passou por ali recentemente. Ele disse que estava fora o dia todo e pediu para usar seu banheiro. Você não permitiu e até se sentiu mal na ocasião, mas foi uma decisão sábia. Os roubos geralmente são cometidos por alguém que já esteve na casa. Se esse vendedor fosse ao seu banheiro, poderia ajustar alguma coisa lá dentro para facilitar a entrada dele quando voltasse. Ele poderia ter conferido qual era o tipo de câmera de segurança, se tivesse uma, as opções de saída e até reparado em quais pertences poderia levar. Finalmente, suas férias chegaram e você vai viajar. Agora é preciso preparar sua casa e torná-la mais segura possível. Uma propriedade com a caixa de correio cheia é o primeiro alvo de um ladrão. Seu vizinho vai precisar pegar suas correspondências enquanto você estiver fora. Um terreno bem cuidado mostra que sempre tem gente ali. Você sempre mantém sua grama parada e plantas podadas, então precisará que alguém faça isso durante a sua ausência. Se for no inverno, qualquer monte de neve acumulado ao redor também pode virar alvo. Se o seu vizinho puder fazer pegadas falsas na entrada, será uma maravilha. Há certos tipos de arbustos que podem ajudar na proteção, como esta cerca de folhas afiadas que você tem em seu quintal. Se alguém tentar entrar em sua propriedade e cair em cima de um arbusto espinhoso, vai se machucar e gritar de dor. Isso vai alertar os vizinhos de que tem alguma coisa errada. E a folhagem também ficará com pedaços de roupa que podem ser usados como provas depois. Ao se preparar para sua viagem, uma semana antes, você abriu e fechou as cortinas em horários aleatórios ao longo do dia. Fez isso para não haver um padrão, então não importa se elas ficarão abertas ou fechadas durante sua ausência. Vai que alguém está de olho, né? Os ladrões passam dias andando ou dirigindo pelos bairros, identificando comportamentos de cada casa. Uma coisa que eles odeiam é a patrulha de bairro. Os criminosos fazem uma pesquisa antes de entrar em ação, então evitam essas regiões vigiadas. Tá aí algo interessante para se pensar depois da viagem. Agora, tire todos os seus aparelhos eletrônicos de perto das janelas para que não haja nada valioso à vista. Coloque tudo dentro de um armário ou em um quarto fechado. Não se preocupe com TVs, elas são grandes demais e exigem esforço para carregar. Os ladrões estão mais interessados em aparelhos menores, como iPads e jogos. Coloque objetos caros e pequenos como joias dentro de caixas e as esconda em algum local secreto. Quartos de crianças são um bom local. Ladrões já admitiram nunca entrar neles, já que não há nada de valor em brinquedos. Tire fotos de todos os números de série de seus aparelhos eletrônicos e faça um inventário, caso precise acionar o seguro. Grande parte dos arrombamentos é feita à força, então é hora de reforçar janelas e portas. Para dificultar ainda mais a vida dos ladrões, retire banquinhos, cadeiras e escadas do quintal e coloque tudo dentro da garagem. Caso contrário, esses objetos podem ajudar os intrusos a acessar entradas mais altas, como a caixa do ar-condicionado. Essa é a entrada preferida dos bandidos, pois é fácil tirar o aparelho do lugar e passar pelo buraco. Não facilite as coisas deixando uma escada por perto. Ladrões podem quebrar uma porta fraca em 1 minuto. Instale uma estrutura metálica nela, em vez de madeira, para torná-la mais resistente. As dobradiças e a fechadura devem ter força suficiente para aguentarem ser chutadas até o intruso desistir. A fechadura é outra parte frágil, e ladrões experientes sabem disso. Instalar um cadeado simples na porta pode garantir mais segurança.
se o seu portão for basculante, é mais vulnerável e pode ser acessado tirando os pinos das dobradiças. Substitua-os por pinos à prova de violação para que não possam ser removidos. E por último, a porta interna que dá acesso à garagem é um dos primeiros lugares que um ladrão procura. Ela costuma não ter cadeado, então prenda um no trinco para reforçar a segurança. Se a porta da sua garagem não tiver trinco, faça um furo nela para conseguir passar um cadeado. Ladrões têm medo de cachorros, que são os guardiões fiéis do lar. Pesquisas mostram que a maioria das casas roubadas não tinha cães, já que os criminosos não queriam chamar a atenção durante o roubo. Infelizmente, você não tem cachorro, mas deixar uma bolinha do lado de fora pode fazer as pessoas acreditarem que o local tem um pet. Ladrões também aprimoram suas técnicas com recursos tecnológicos. 4 em cada 5 criminosos usam redes sociais como Facebook, Twitter e Google Maps para encontrar alvos. Eles podem até clonar uma chave com base em alguma foto que você postou. É só dar um zoom e tirar as medidas. Certifique-se de que sua conexão de Wi-Fi seja segura e use uma senha nova e muito mais forte quando estiver fora. Não são apenas seus bens materiais que estão em perigo. Dados preciosos como senhas e códigos de acesso podem ser roubados pela internet. E tem também o risco de infectar seus aparelhos com malwares maliciosos. Você também pode retirar a visão da sua casa do Google Maps. Digite seu endereço, encontre a vista da rua da sua residência, clique no botão de opções e selecione relatar um problema. Você será direcionado para uma tela com a imagem da sua casa e terá a opção de cobri-la com um quadrado vermelho. Peça para que a imagem seja desfocada sob a opção Minha Casa e digite seu endereço exato. Seu requerimento levará apenas alguns dias para ser processado. Não deixe o rádio ligado quando for se ausentar, isso não vai ajudar. Quando patrulham os bairros, os ladrões prestam atenção em barulhos de rádio e TV. Aí, quando eles voltam e veem que o rádio continua ligado, isso só confirma que não tem ninguém no local. Uma alternativa para mostrar que tem alguém é gravar um áudio próprio, algo que toque barulhos ambientes aleatoriamente ao longo do dia, como pegadas, conversas e latidos de cachorro. Deixar as lâmpadas acesas também não é uma boa ideia. Alguém que está espiando o bairro vai notar sua residência com mais facilidade, principalmente à noite, e você será roubado uma segunda vez quando for pagar a conta de luz. Você está prestes a sair para tirar o lixo. Se tiver alguma caixa grande nele, quebre-a, para que caiba dentro do saco. Esconda qualquer indício dos bens valiosos que tenha adquirido recentemente. Última verificação: todas as portas estão trancadas e nenhuma janela está aberta. Agora você finalmente pode aproveitar sua viagem. Mas, enquanto desfruta de seu passeio em algum lugar paradisíaco, guarde suas fotos enquanto estiver lá. E só poste quando voltar. Se fizer isso do lugar que está visitando, toda a preparação que fez será inútil. Todos os criminosos da cidade saberão que você está fora. 2,5 milhões de casas são roubadas por ano nos Estados Unidos. Mas uma sem sistema de segurança moderno está 300% mais suscetível a ser arrombada. Então, quando voltar de suas férias, pense na possibilidade de instalar um. Esta árvore possui veneno na casca, nas folhas e até nas sementes que, o que é pior, podem até explodir. Vai por mim, não é o tipo de experiência que você gostaria de ter quando estiver passeando na parte tropical dos Estados Unidos. Trata-se da acaçu, uma gigante de 30 metros coberta por espinhos com formato de cone. A árvore em si é linda, já que os frutos dela se parecem com pequenas abóboras, mas não se atreva a tocar neles. Apenas admire de longe. Uma vez que eles estouram, libertam as sementes, que viajam a cerca de 70 metros por segundo, com força suficiente para machucar uma pessoa. Mas ei, a árvore acaçu não é tão cruel assim. Ela só não quer que a incomodem.
por isso se esforça tanto para enviar as sementes o mais longe possível, cerca de 40 metros de distância. Então saia do caminho dela. Algumas árvores são tão perigosas que têm até placas de alerta, como, por exemplo, a mancenilheira. Ela finge ser totalmente inofensiva, e seus frutos se parecem com maçãs. Mas se você comê-los, pode dar adeus a este mundo. Estou falando sério. Tocar nela também não é seguro. Até olhar para ela é perigoso. Não estou brincando. Não dá sequer para destruí-la. Quem se atreve a fazer isso é punido na hora. Quando se tenta cortar a árvore, ela esguicha uma gosma diretamente nos olhos do agressor. Pois é, essa substância pode causar cegueira temporária e, se entrar em contato com a pele, causará queimaduras e bolhas. Só existe uma forma de domar essa árvore. Primeiro, é preciso queimá-la em sua base e ficar longe dela, é claro. Depois de derrubá-la, ela deve ser deixada para secar ao sol. E uma vez seca, já pode ser manuseada. Existem até móveis feitos com a madeira dela. Ei, pode puxar uma cadeira. E esta coisinha aqui, ela é conhecida como pinhão roxo ou fruta jatropa. Se tentar comê-la, a primeira coisa que você sentirá é uma queimação na garganta. Assim que ela chegar ao seu estômago, você terá dores intensas. O resultado pode ser terrível, como depressão grave do sistema nervoso central. Neste caso, depressão não é tristeza, é um estado fisiológico no qual a taxa de respiração fica comprometida, a frequência cardíaca diminui e pode-se até perder a consciência. Isso sem falar nas possíveis consequências mais sérias. Ah, veja só essas folhas com formato de coração, que gracinhas! Mas a fruta desta planta não tem graça nenhuma. A Panjum edule é nativa do sudeste asiático e seus frutos podem ser comidos, mas exigem uma preparação muito cuidadosa. Primeiro, é preciso pegar esta bola marrom que parece uma pera, é o fruto. Depois, devem-se ferver as sementes. Sim, é preciso tirar as sementes desta polpa macia, cremosa e que parece comestível, mas não é. A próxima etapa é mergulhá-las ou enrolá-las em folhas de bananeira e deixar curtir 40 dias para que o cianeto de hidrogênio evapore. Pois é, ainda bem que o cianeto de hidrogênio é um pouco solúvel em água e pode ser tirado das sementes após a fervura e fermentação delas. Mas será que vale a pena tanto trabalho? A verdade é que essas sementes são colocadas em alguns pratos, então são usadas mais como tempero. Bem, fiquei com preguiça só de saber como se tira o cianeto de hidrogênio. Enquanto algumas frutas exigem uma preparação super cuidadosa, outras podem ser comidas só quando estão 100% maduras. É o caso dos frutos do sabugueiro. Verdes são ricos em vitamina C, o que é bom para a saúde, mas também em cianeto, que não é tão bom. Essas frutinhas são muito populares e usadas para fazer tortas, caldas, chás, geleias e muito mais. Se estiverem totalmente maduras e cozidas, não são perigosas, por isso não são proibidas. A fruta nacional da Jamaica, o ackee, possui um sabor especial. É suave, amanteigado e quem já o provou diz que tem gosto de ovos mexidos. Assim como o sabugueiro, essa fruta só é segura de comer quando está totalmente madura. Então, a importação de ackee verde foi proibida nos Estados Unidos quase 50 anos atrás. A única parte comestível é a polpa branca e cremosa. A parte rosa, por mais apetitosa que pareça, é altamente tóxica. O mesmo se aplica às sementes pretas. E agora um fato curioso. As pessoas costumavam usar o ackee para limpar roupas graças às suas propriedades de tirar manchas. É que as cápsulas da fruta têm saponinas que criam a espuma necessária para lavar roupas. Hoje, isso já não é tão popular e a maioria das pessoas prefere sabão de supermercado. Apesar de ser bastante comum no Brasil, não é fácil encontrar graviola nos Estados Unidos. Lá ela se chama soursop e é considerada perigosa por liberar toxinas quando não está madura, trazendo danos à saúde. Como consolo, os norte-americanos que amam a fruta podem encontrar a polpa congelada em supermercados. Ela é deliciosa. Tem gosto de abacaxi com morango, mas não é aprovada pela agência FDA por colocar a saúde das pessoas em risco. Então, fica a dica, espere a graviola amadurecer e evite engolir as sementes. Elas também são tóxicas para nós, humanos.
Esta é uma manga, segura para se comer e deliciosa. Agora esta se parece com uma manga quando está verde, mas é melhor não colocá-la na boca. Esses são os frutos da Cerbera odolam, também conhecida como árvore suicida, e não é à toa, basta uma frutinha para dizer adeus. Mas quem disse que temos que comê-la? Ela pode ser usada para fazer desodorantes, porém, há opções antibacterianas mais seguras por aí. Então, é melhor deixar essa árvore em paz. Por falar em árvores, não precisam ser venenosas para oferecerem perigo. O pinheiro búnia, por exemplo, possui cones extremamente gigantes, maiores do que a sua cabeça. Imagine o tamanho das nozes que os pinhões carregam. O único perigo dessa árvore é uma pinha gigante cair em cima da sua cabeça. De resto, se cozinhar os pinhões, você terá um chá super saboroso. Eles também não têm glúten, então podem fazer parte de qualquer dieta da moda. Essa árvore existe há bastante tempo, desde quando os dinossauros vagavam pelo planeta. Mas hoje em dia são mais comuns em Queensland, na Austrália. Sabe aquela frase, a dose faz o veneno? A Escoecaria galocha é uma prova disso. Ela pode ser extremamente útil para fins medicinais e muito tóxica quando usada da forma errada. Sim, pode não ser só a dose, mas também a ciência que faz o veneno. A seiva dela pode causar bolhas, queimaduras e até cegueira temporária, igual a mancenilheira. Ah, então é por isso que ela é chamada de mangue de cego. O baobá ou árvore garrafa é mais comum na Namíbia, então se algum dia estiver passeando por lá e sentir sede, não se engane, a água que ele guarda dentro não é para o seu bico. O baobá fica com formato de garrafa quando tem entre 5 e 8 anos. Para reter água para consumo próprio. Se você se atrever a bebê-la, poderá pagar um preço altíssimo. Ela é altamente tóxica para humanos e animais. Se não fossem essas toxinas, a árvore não teria água nenhuma para si mesma. Os animais já teriam bebido tudo. Por isso, ela desenvolveu esse mecanismo de defesa contra animais e humanos, para se manter hidratada. Fica a dica. E por último, mas não menos importante, temos a Jimpy Jimpy. Você provavelmente já tocou em uma urtiga pelo menos uma vez na vida. E a consequência de tal contato não é muito agradável. Ninguém gosta daquela sensação de queimadura. Bem, podemos dizer que a aparentemente inofensiva Jimpy Jimpy, que é parente distante das urtigas, possui praticamente o mesmo mecanismo delas, só que com consequências diferentes. Às vezes o desconforto é prolongado, mas em casos específicos pode ser fatal. A boa notícia é que existe antídoto. Cera depilatória ou até fita adesiva podem ajudar. O problema principal são os pelinhos que ficam presos na pele, e qualquer coisa grudenta, como cera ou fita, pode ser útil para removê-los. Isso é um tratamento de primeiros socorros, mas ajuda muito. Opa, mais um roubo acabou de acontecer nos Estados Unidos. Espere outros 22,6 segundos e teremos mais um. Ei, não precisa se preocupar com a sua propriedade. Temos algumas dicas para proteger a sua casa. Um simples adesivo pode contribuir muito para a segurança do seu lar. Por exemplo, é possível usar um adesivo que diz que você tem um sistema de segurança doméstico, mesmo que não tenha. Pode não parecer convincente o suficiente, mas os assaltantes preferem não se arriscar. Mais uma dica: certifique-se de que o adesivo pareça real. Uma placa improvisada não servirá. É melhor desembolsar algum dinheiro e pegar um adesivo que pareça verdadeiro. Outro truque inteligente é deixar um par de sapatos grandes na varanda para que os assaltantes o vejam facilmente. Isso fará com que eles pensem que uma pessoa grande e forte vive ali, e certamente eles não terão vontade de conhecê-la. Certo, agora vamos conferir a sua porta. Espero que você não deixe as chaves debaixo do capacho. As únicas coisas que você pode deixar debaixo de um capacho são biscoitos ou batatas chips. Essa é uma maneira divertida de ver se alguém estava de olho em sua casa enquanto você estava fora. No entanto, o truque não dá uma garantia de 100%. Pode ter sido um carteiro ou um entregador que foi ao endereço errado, ou até mesmo um cachorro que visitou sua varanda. Além disso, os biscoitos são melhores no estômago e não debaixo do capacho. Ok, você chegou do trabalho. Foi um dia difícil e cansativo. Você deixa as chaves no buraco da fechadura e esquece completamente. Certo, o principal é que você trancou a porta e as chaves estão dentro de casa. Mas quem disse que assaltantes não estão nos arbustos querendo invadir a sua casa?
Tecnicamente, pode ser impossível inserir uma cópia e entrar se houver uma chave no buraco da fechadura, mas esses caras estão bem equipados e têm toda uma variedade de ferramentas para remover a chave da fechadura. Você sabe o que acontece a seguir. Eles podem se infiltrar em sua casa silenciosamente como ninjas e pegar todos os seus objetos de valor enquanto você dorme em paz. Uma fechadura que só pode ser fechada por dentro e não pode ser aberta por fora pode ser uma boa solução. Ao se mudar para um novo endereço, mesmo que alugado, troque as fechaduras. Quem sabe quantas cópias dessa chave existem? E você nunca sabe quem morava lá antes de se mudar. Além disso, se por algum motivo você acidentalmente deixou suas chaves na porta da frente pelo lado de fora por algum tempo, a melhor coisa a fazer é trocar a fechadura. Sim, provavelmente nada de ruim vai acontecer, mas ainda assim, segurança nunca é demais. Além disso, você não só deve parar de deixar as chaves na porta, mas também não deixá-las à mostra. Talvez seja melhor guardá-las na sala de estar em vez de mantê-las perto da porta de entrada. Às vezes, os assaltantes podem usar não apenas a porta, mas a janela também. Tenha cuidado com o seu lixo, especialmente se você jogar fora algumas embalagens de coisas caras. Não deixe os ladrões saberem o que você comprou e quanto você pagou. Além disso, seu lixo pode conter algumas informações essenciais sobre seus dados pessoais, detalhes do cartão de crédito e muito mais. Fique de olho na sua caixa de correio. Certifique-se de ter um cadeado nela. O problema é que os assaltantes podem estar bastante interessados na sua correspondência. Então, o segredo é simples. Mantenha a caixa de correio trancada e certifique-se de destruir todos os documentos que têm dados pessoais. Agora vamos inspecionar o gramado na entrada da sua casa. Ei, tô vendo algo comprometedor. Estou falando desses arbustos grandes. Sim, eu sei, você não tem tempo para podá-los. Quanto maiores eles ficam, mais espaço há para os assaltantes se esconderem. Além disso, ao verem arbustos e árvores não aparados no quintal da frente, os ladrões podem pensar que ninguém está em casa. Já entendeu, né? Ok, digamos que você ignorou todas as dicas anteriores e assaltantes invadiram o seu lar. A coisa mais interessante para eles é certamente o dinheiro. Se você não tiver dinheiro em casa, pode pular esta dica. Mas se tem objetos de valor, seja criativo. O dinheiro pode ser enfiado em um saco plástico e escondido em um recipiente grande com algumas sobras. Além disso, você pode colocar esse saco plástico em uma garrafa de detergente velha e deixá-la no depósito ou na cozinha. É bem provável que os assaltantes não procurem dinheiro lá. Algumas coisas a não fazer aqui. Esconder dinheiro ou joias em um recipiente de medicamentos não é tão inteligente. E, um freezer também não é a melhor opção. Muitos assaltantes gostam de conferir o que tem lá. Hora de ver se você guarda as chaves de maneira correta. Se mantiver as chaves do carro e da casa juntas, talvez queira reconsiderar. Primeiro, imagine que você as perca e os assaltantes de alguma forma saibam onde você mora. Eles não apenas pegarão o que querem, mas também terão um veículo para transportar as recentes aquisições. Fique de olho nas chaves da sua garagem, especialmente se for possível entrar em sua casa por lá. Mesmo que não seja possível, quem disse que não há objetos de valor na garagem? Não há limites para os assaltantes. Eles podem entrar em casas até mesmo por pequenas janelas. A razão pela qual eles preferem portas é que é a maneira mais segura, já que ao se apertar para passar por uma janela, eles podem se machucar. Não que eles estejam super preocupados com isso. O problema é que, ao se machucar, eles deixam o DNA ali e podem ser rastreados. No entanto, os bandidos têm cuidado para não deixar rastros. Por exemplo, um relatório da Inglaterra afirma que apenas cerca de 3% dos assaltantes deixam evidências forenses. Para se proteger à noite, existem várias opções. Número 1. Insira um clipe de papel grande ou um grampo no buraco da fechadura. Você pode usar um par de chaves sobressalentes se as tiver. Dessa forma, você tornará extremamente difícil, se não impossível, que os assaltantes usem cópias de chaves. Número 2. A barricada é uma opção. Pode ser uma cadeira pesada, uma estante de livros, o que você quiser. Por que não, se isso faz você se sentir seguro? Se a sua porta abrir para fora, um bloqueador de porta pode fazer um ótimo trabalho. Uma cadeira pode ser super útil. Coloque-a sob a maçaneta da porta. Não é o sistema de segurança mais eficaz, mas pelo menos faz o que deve fazer. Unir as maçanetas ou trincos das portas também pode ser uma opção.
Uma câmera de segurança falsa pode protegê-lo durante o dia e a noite. Os assaltantes não são tão destemidos quanto parecem. Se você tiver uma câmera de verdade, certifique-se de que os bandidos não a desativem. Então, coloque-a em algum lugar de difícil acesso. Se você está pronto para desembolsar um pouco de dinheiro para sua proteção, então o sensor de movimento é exatamente o que você precisa. Os bandidos gostam de lugares mal iluminados. Uma vez que se aproximam do lugar, eles serão assustados pela luz brilhante. Essa solução funciona desde que os assaltantes saibam que você está em casa. Caso eles tenham certeza de que você está fora, é muito menos eficiente. Temporizadores de TV e rádio são outro truque. Com a ajuda deles, você pode fingir que está em casa, mesmo que não esteja. Uma combinação perfeita para a luz do sensor de movimento. Esse truque pode ajudar a enganar alguns assaltantes, mas, novamente, não dá uma garantia de 100%. Alguns deles não têm medo de invadir, mesmo que a TV esteja ligada. Que tal um sistema de alarme vivo? Ele também pode ser verdadeiro ou falso. Estou falando de cachorros. Lembra do truque com as botas? Você pode fazer o mesmo com um cachorro se não tiver um. Deixe uma tigela grande na varanda, mas certifique-se de que tudo pareça de verdade. Quer dizer, a tigela não deve parecer intocada nem nova. Ei, você conhece todos os seus vizinhos? Se não, é hora de assar alguns bolinhos e ir visitá-los para conhecê-los melhor. Primeiro, os bandidos realmente não gostam de operar em áreas onde as pessoas se conhecem e cuidam umas das outras. Dessa forma, suas chances de ser vistos e relatados são extremamente altas. Então, uma espécie de vigilância de bairro é uma maneira perfeita de proteger sua casa e, quem sabe, fazer novos amigos. Vamos decifrar os códigos dos ladrões. Uma fita na maçaneta da porta, uma fatia de queijo no capô do carro e muito mais podem ser sinais de que você está sendo observado por um bandido. Os ladrões não escolhem uma casa aleatoriamente para roubar. Eles costumam monitorá-la antes de agir, pois querem saber mais sobre ela e sua segurança. Assim, deixam marcas na casa, na porta da garagem, na caixa de correio ou no depósito. Conheça essas marcações e saiba o que elas simbolizam. Dessa forma, você poderá proteger melhor sua casa dos bandidos. Se você vir um círculo desenhado, isso significa, aos olhos dos ladrões, que sua casa é bem fácil de roubar. Talvez ela não tenha nenhum sistema de segurança doméstica instalado. No entanto, um círculo barrado significa evitar a entrada. Talvez a residência tenha alarmes de alta tecnologia, câmeras de segurança ou um cachorro. Linhas parecidas com escadas indicam que há objetos de valor visíveis dentro. Portanto, há itens que vale a pena roubar. Se alguém pichar a letra M no lixo, significa vazia pela manhã, e N refere-se a vazia à noite. As forças policiais americanas publicaram alertas sobre o código, mas lembre-se de que alguns desses sinais são, na verdade, mensagens inofensivas usadas por trabalhadores rodoviários para se comunicar sobre oleodutos e assim por diante. Se você vir alguma evidência de chave batendo, não entre na casa. Esse golpe é uma técnica em que os ladrões usam uma chave parecida, feita de um metal mais pesado que os pinos, para lixar os pinos no interior da fechadura. Além disso, as vítimas podem encontrar alguns problemas ao reivindicar o seguro nesses casos, pois essa técnica pode não deixar nenhum sinal de entrada forçada do lado de fora da fechadura. A pessoa foi roubada e não consegue provar isso para a seguradora. Parece um pesadelo. O arrombamento é uma técnica com uso de pouca força que deixará marcas na maçaneta como arranhões leves ao redor da fechadura. Mas os sinais reais serão encontrados na parte interna da fechadura, nos pinos. Eles terão amassados. Marcas ou arranhões profundos na maçaneta também podem indicar que alguém entrou na sua casa. Os ladrões às vezes usam chaves de fenda para violar os pinos da fechadura. Se você vir arranhões profundos, marcas ou alargamento do buraco da fechadura, tenha cuidado ao entrar. Os ladrões podem colar uma fita, geralmente transparente, na maçaneta da porta. Suponha que ela ainda esteja lá 1 ou 2 dias depois. Os invasores acreditam que o dono está ausente, pois a porta não foi usada. Essa estratégia tornou-se assustadoramente frequente em Dublin, na Irlanda. A polícia alertou as pessoas para ficarem alertas e removerem qualquer fita imediatamente após vê-la. Algumas dessas marcas são deixadas por ladrões de cães, sinalizando que sua casa tem um doguinho de uma raça que vale muito dinheiro. Supostamente, as marcas de giz vermelho são para cachorros grandes, e as amarelas e cor-de-rosa referem-se a pets médios e pequenos.
A polícia aconselha os donos dos animais a manterem os olhos abertos em torno de suas propriedades e denunciar tais casos à polícia. Por fim, redobre a atenção ao passear com seus amigos de 4 patas. Um dos segredos para estar seguro em uma casa é ter uma boa segurança e conhecer o local. Por exemplo, se as fechaduras da porta da frente ainda funcionam, porém lentamente, talvez seja um sinal de tentativa de roubo. Isso pode ser devido a uma tática chamada método de vulnerabilidade. Os ladrões deixam a fechadura da porta mais fraca com o tempo. Eles usam ferramentas ou objetos para deteriorá-la sem deixar vestígios. Você pode pensar que ela está velha e simplesmente postergar a chamada de um chaveiro, mas isso seria um grande erro. Da mesma forma, a chave pode girar na fechadura com atraso. Se for mais difícil virar para dentro, geralmente é o primeiro sinal de tentativa de arrombamento. Portanto, este é provavelmente o alerta mais importante que você deve levar em consideração. Mesmo as fechaduras das portas de segurança são vulneráveis a arrombamentos. Você sabia que em Churchill, no Canadá, os moradores mantêm as portas dos carros destrancadas? Eles não fazem isso para convidar os ladrões, mas para sobreviver a um possível ataque de urso polar. A cidade tem o maior número de ursos polares do mundo. Imagine um morador se deparando com um animal desses e o carro de outra pessoa está por perto. Ele pode se abrigar rapidamente dentro daquele veículo. Que tal aprender algumas dicas de segurança para evitar roubos de bolsas? Em primeiro lugar, não carregue a sua sobre o ombro. Eu sei, é para isso que ela foi projetada, mas acaba facilitando a vida do ladrão. Por exemplo, carregar uma pequena bolsa tipo clutch embaixo do braço é mais seguro. Fazer compras com outra pessoa é mais seguro do que sozinho. Além disso, não carregue mais dinheiro do que você possivelmente precisa. Nem mantenha todos os seus cartões de crédito na mesma bolsa. Leve apenas o necessário para o dia. Você pode pensar, é só por um segundo, mas não deixe sua bolsa nos carrinhos de compras ou sobre os balcões. E tem ainda a questão dos golpes. Quando você acredita que não pode ser enganado, pode se tornar mais vulnerável. Os golpistas não fazem restrição de origem, idade e renda. São capazes de pegar você desprevenido quando menos espera. Eles usam novas tecnologias, produtos ou até mesmo serviços para convencê-lo a fornecer seu dinheiro ou dados pessoais. Como ficar à prova de golpes? Primeiro, tenha em mente que se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Segundo, não responda a pedidos solicitando acesso remoto ao seu computador, mesmo que mencionem uma empresa conhecida. Os golpistas geralmente pedem que você ligue o equipamento para corrigir um problema ou instalar uma atualização gratuita. Este é, na verdade, um vírus para obter suas senhas e detalhes pessoais. Por fim, preste atenção às solicitações de pagamento incomuns. Os golpistas geralmente pedem que você use um método de pagamento incomum, como um cartão de débito pré-carregado, cartão presente ou do iTunes. Um ladrão de carros e uma fatia de queijo. Que conexão pode haver? Imagine que você caminha até o seu automóvel e vê queijo derretido no capô. Inicialmente pensa que provavelmente é algum tipo de pegadinha. Então começa a limpar o queijo. Naturalmente, isso leva séculos sob o sol quente. Preste atenção ao seu redor. Alguém pode estar de olho e esperando o momento certo. A pessoa pode simplesmente entrar no seu carro e fugir enquanto você não está olhando para a porta do motorista, já que está ocupado limpando o queijo derretido perto do lado do passageiro. Sabia que pode ter uma chave extra no seu carro? Alguns veículos têm chaves para a manobrista escondidas dentro do manual do proprietário ou no kit de ferramentas no porta-malas. Se o seu tiver uma sobressalente, retire-a imediatamente. Caso você saiba onde ela está, os ladrões também saberão. Além disso, não pense que existe um esconderijo perfeito para suas chaves reserva. Os bandidos sabem onde procurar. Por exemplo, algumas pessoas a escondem sob o para-choque ou embaixo do tapete. Os criminosos também verificam sempre esses lugares. Por falar em roubo de automóveis, pode ser um bom momento para descrever os hábitos e estratégias dos ladrões. Eles realmente não vão para locais abertos e visíveis, como na frente de casas e calçadas. Lugares escuros e isolados como prédios, estacionamentos e garagens subterrâneas os atraem, pois são mais silenciosos. Eles conseguem ouvir se alguém está se aproximando. Você já ouviu falar do número de identificação do veículo? Este é um número único para cada automóvel. Você pode gravar o do seu nas janelas do seu carro. Isso torna menos valioso no mercado paralelo de peças.
Além disso, trocar os vidros custa muito caro. Então, os bandidos tentam evitar esses veículos. No geral, é melhor não ser um alvo fácil e convidativo. Então, você tem algumas histórias da vida real sobre tudo isso? Eu tentei esse em mim mesma também. Belisque o seu cotovelo o mais forte que puder. Você mal sente dor. Como assim? Diferentes áreas da sua pele têm diferentes terminações nervosas. Nossos corpos são projetados para serem mais sensíveis à dor em locais que correm mais risco. Essas partes importantes possuem mais terminações nervosas para que estejamos mais alertas e capazes de nos proteger. E a pele grossa, como essa nos cotovelos, conta com menos detectores de dor. Agora, não estou falando do formigamento e da dor aguda que você pode sentir quando bate o cotovelo em algo. Parece que todo o seu braço foi eletrocutado. Essa sensação é causada pelo nervo ulnar, que começa na coluna, vai para o pescoço, passa através do cotovelo e chega nos dedos. Trata-se de um dos 3 nervos primários do braço e proporciona a sensação na ponta dos dedos. Ele fica bem protegido por músculos, gordura e ossos, mas há um ponto no cotovelo onde esse nervo fica exposto. Uma versão diferente, mas real da história de Aquiles, hein? Ok, agora você sabe por que sente dor quando bate nesse ponto, mas não sente nada quando belisca a pele. O próximo fenômeno está relacionado a momentos socialmente desconfortáveis. Ok, talvez não totalmente. Pode acontecer quando seu crush te faz um elogio. Estou falando de corar. Agora, não tenho certeza se essas borboletas no seu estômago existem quando você está apaixonado. Mas tenho certeza disso. Quando você fica vermelho, o revestimento do seu estômago também adquire essa cor. Sim, eu conferi. Esse revestimento é o tecido que protege as paredes do estômago do ácido interno. Quando você cora, ele também, porque esse fenômeno acontece quando o sangue sobe à superfície da pele, e isso também afeta o órgão. Este é um processo natural, uma resposta fisiológica à mudança em suas emoções. Já que estamos falando do estômago, pode ser um bom momento para mencionar que o fluido dele tem a capacidade de derreter uma mesa de aço. Isso significa que o ácido seria capaz de digerir seus órgãos internos. Felizmente, o revestimento dele impede que isso aconteça. O terceiro fato é sobre você brilhar no escuro. Não apague as luzes ainda. Não é possível ver isso sem ajuda. Esses visuais de corpos humanos brilhantes vêm de câmeras ultrassensíveis. Os cientistas japoneses foram os primeiros a capturar as imagens de bioluminescência humana. Apenas câmeras especiais conseguem revelar que nossos corpos emitem pequenas quantidades de luz, porque ela é 1000 vezes mais fraca do que a que o olho humano consegue detectar. Aparentemente, todas as criaturas vivas produzem uma pequena quantidade de luz graças às reações químicas em suas células. Os seres humanos foram recentemente adicionados a esta lista. Os pesquisadores fotografaram o tronco dos voluntários por vários dias. Os resultados mostraram que a quantidade de luz emitida segue um ciclo de 24 horas. O brilho está no seu nível mais alto no final da tarde e mais baixo no final da noite. Além disso, a luz mais brilhante é emitida pelas bochechas, testa e pescoço. Curiosamente, isso não corresponde às áreas mais brilhantes capturadas por câmeras térmicas. Você sabia que é um pouco mais alto de manhã do que no final do dia? Sim, eu medi sua altura. Sério, essa diferença de altura está relacionada à gravidade. Essa força comprime a cartilagem em sua coluna e joelhos quando você se levanta ou se senta ao longo do dia. Mas quando está deitado, sua coluna se descomprime e relaxa. É por isso que quando acorda pela manhã, depois de descansar na cama a noite toda, você é mais alto. Esse aumento é de apenas alguns centímetros, então não aposte que é mais alto que seu amigo depois de ouvir essa informação. Curiosidade: os astronautas retornam de uma missão no espaço até 4 a 6 centímetros mais altos do que normalmente na Terra, o que também é causado pela falta de gravidade na EEI. No entanto, eles não permanecem mais altos para sempre. Quando voltam para a Terra, a gravidade os comprime gradualmente, voltando à sua altura habitual. Agora vamos voltar ao órgão sobre o qual já falamos, a pele. Sim, trata-se de um órgão. Na verdade, o maior do seu corpo, e contribui para cerca de 15% do seu peso corporal. O que mais a pele faz, além de cobrir o seu corpo? Ela desempenha funções vitais. Por exemplo, protege seu corpo de danos físicos e biológicos externos. Além disso, evita a perda excessiva de água. Estou curiosa para saber quais outras surpresas o corpo humano nos reserva. Mas agora vamos passar para o planeta animal.
As corujas não têm globos oculares. Em vez disso, contam com algo chamado tubos oculares. Seus olhos em forma de haste não se movem em suas cavidades como os nossos globos oculares. É por isso que as corujas precisariam mover seus corpos inteiros para olhar ao redor. Mas mover os troncos faria muito barulho e outros animais a ouviriam. Então, elas evoluíram para ter pescoços que podem girar por cerca de 270 graus e se movem super silenciosamente. Mas por que a preocupação? Bom, a visão noturna requer córneas grandes para obter o máximo de luz possível. Esta é a razão pela qual a maioria dos animais noturnos, como os lêmures e társios, possui olhos grandes. Para as corujas funciona um pouco diferente. Como elas têm cabeças pequenas, não há espaço para olhos tão grandes. Agora, mesmo que essas criaturas não tenham globos oculares, elas possuem 3 conjuntos de pálpebras. Um é para piscar, outro é para dormir e o último é para manter os tubos oculares limpos. Passando de animais noturnos para aqueles com os quais você está mais familiarizado. Miau! Os gatos têm um órgão extra que lhes permite sentir aromas no ar, chamado de órgão de Jacobson, ou vômero nasal. Ele está localizado dentro da cavidade nasal do gato e se abre para o céu da boca. É capaz de detectar produtos químicos específicos usando nervos que levam diretamente ao cérebro. Mas não é como cheirar normalmente. Os receptores de odor do órgão de Jacobson não são projetados para capturar odores comuns, e sim produtos químicos que não têm nenhum cheiro. Em outras palavras, os gatos conseguem detectar cheiros indetectáveis. Não é só isso. O órgão de Jacobson deixa o olfato mais afiado. Por exemplo, quando os gatinhos precisam encontrar o leite da mãe. Imagine que há 2 mães e 4 filhotes. Eles podem distinguir a mamãe com a ajuda do olfato. Quando 2 pessoas se encontram, elas avaliam a linguagem corporal uma da outra. Os gatos geralmente podem fazer isso cheirando a cabeça um do outro. Essa saudação libera feromônios que podem dizer muito de um para o outro, como o que o outro felino gosta de comer ou se está saudável ou não. Eles podem até avaliar se o companheiro está feliz ou mal-humorado. Tudo graças ao órgão de Jacobson. Agora, outro fato sobre gatos. O nariz deles tem cristas distintas que formam um padrão. Da mesma forma que as nossas impressões digitais, cada gato tem uma impressão no nariz única. Pode ser usado como uma forma de identificação. Ok, senhor gato, podemos prender você por quebrar o vaso. Temos as impressões do seu nariz por toda parte. Agora, quer fazer um acordo? Então nos diga o que sabe sobre o cachorro e aquele DVD mastigado. Amantes de cães, eu não esqueci de vocês. Aqui está um mito que todos provavelmente já ouviram. Os cachorros são daltônicos, mas não são. No entanto, é verdade que a faixa de cores que eles podem detectar é limitada em comparação com o espectro que os humanos podem ver. A paleta de cores canina consiste principalmente em amarelo, azul e violeta. O vermelho, o verde e o laranja não são perceptíveis para eles. Agora, sobre as tartarugas. Elas não podem sair de seus cascos e voltar quando quiserem. Na verdade, estão completamente presas a eles, que crescem com os animais, semelhante à pele humana. O casco de uma tartaruga consiste em 50 ossos. Também inclui um esqueleto com a coluna vertebral e a caixa torácica. Então, esses animais saem de férias com os cascos. É como se fosse um trailer, do qual não dá para se livrar. Você encontrou seu primeiro fio de cabelo branco e sente um ímpeto de arrancá-lo. Mas o alerta da sua avó lhe impede de fazer isso. Segundo ela, se você o arrancar, 2 fios novos e brancos crescerão no lugar. Esse é um dos mitos mais populares que existem e vem sendo reproduzido há anos. Quando você arranca um fio de cabelo, o folículo continua lá e produzirá um substituto em breve. Mas ele não tem o superpoder de se multiplicar, então você terá apenas um novo fio branco. O fio novo pode até sair mais escuro, já que ainda há chance de o folículo produzir mais pigmento desta vez. Mas se arrancar o fio muitas vezes, você corre o risco de ele não nascer mais, gerando uma falha naquela parte do couro cabeludo. Você tem medo de usar seu celular perto da bomba de gasolina e causar uma explosão? Bem, não há um caso sequer registrado sobre um celular ter emitido carga elétrica e causado uma tragédia. Todas as placas de proibido celular nos postos de gasolina são por precaução. Materiais eletrônicos não são bem-vindos lá, pois podem causar eletricidade estática e ser fonte de perigo.
Além disso, você deve estar 100% alerta sempre que estiver ao volante. Conversar ou trocar mensagens enquanto abastece o carro pode trazer consequências, como sair de lá com a bomba de gasolina conectada no carro. Um vídeo viralizou e fez milhões de pessoas acreditarem que se você vir um fio amarrado na maçaneta da porta do seu carro, é preciso chamar a polícia imediatamente. De acordo com o criador dessa mídia, sequestradores usam esse truque para distrair você e depois lhe perseguir. Na verdade, não há registros oficiais de sequestros que tenham acontecido dessa forma. Essa lenda urbana deve ter surgido a partir de uma postagem no Facebook de 2015 que mencionava o truque do fio. Isso foi desmentido pouco depois, mas essa ideia continuou viva e reaparece de vez em quando. Mas é sempre bom se precaver e seguir algumas regras simples para manter sua segurança quando estiver dirigindo. Faça aulas de defesa pessoal, estacione em locais bem iluminados e sempre fique atento a coisas e pessoas suspeitas antes de entrar no carro. Outra coisa, lembre-se de que muitas lendas urbanas e mitos parecidos são criados só para chamar sua atenção e render curtidas e compartilhamentos para seus criadores. Se você adoça seu café com açúcar mascavo achando que ele é mais saudável do que o branco, saiba que é pura ilusão. O açúcar mascavo contém alguns minerais, mas a quantidade é tão pequena que nem faz diferença para sua saúde. E para completar, ele tem a mesma quantidade de calorias e o valor nutricional do açúcar branco. A única diferença está na cor, no sabor e no processo de fabricação. O açúcar mascavo não passa por muitos processamentos químicos. Então, se estiver tentando cortar calorias, atente-se à quantidade e não à cor do açúcar que você ingere. Quando você pressiona o modo soneca de manhã, não vai dormir aqueles 10 minutos a mais. Adiar a hora de acordar traz uma sensação maravilhosa, mas isso só faz você se sentir mais cansado. Você já tem um ciclo biológico de sono que se ajusta de acordo com a sua rotina. Quando você acorda e adormece de novo logo em seguida, seu cérebro fica confuso, então será cada vez mais difícil acordar quando o despertador tocar pela segunda ou quinta vez. A longo prazo, o modo soneca pode acabar com a sua capacidade de ter um sono profundo e de qualidade. Outro mito popular sobre o sono é que você engole 8 aranhas todas as noites sem saber. Relaxa, você não engole aranha nenhuma. Para elas, você é como um gigante, ou melhor, uma montanha na paisagem. Qualquer barulho que você produz enquanto dorme, como respiração ou batimentos cardíacos, são mega assustadores para elas. Então esses animais fazem de tudo para ficar longe de você. Esse mito se tornou mundialmente conhecido após um artigo de revista mencionar que as pessoas acreditam em tudo o que vem na internet. E o artigo estava certo, né? Não é preciso esperar meia hora ou mais para nadar após o almoço. Esse mito existe há mais de um século e já foi uma regra de um livro dos escoteiros publicado em 1908. Lá dizia que nadar menos de 90 minutos depois de comer poderia causar sérias consequências. Isso fez muita gente acreditar que pelo processo digestivo desviar o fluxo sanguíneo dos músculos para o estômago, nadar poderia prejudicar a digestão, causar cãibras e até afogamentos. Na verdade, parte do sangue vai mesmo para o estômago, mas isso não afeta os braços ou as pernas. A comida pode ser até boa para sua natação, pois dará mais energia. E não se esqueça de tomar bastante água também, para manter a hidratação. Os diamantes são muito caros por ser raros, né? Mas parece que eles não são tão raros quanto imaginávamos. Rubis, esmeraldas e safiras são muito mais raros e muito mais caros do que diamantes. Cientistas até descobriram uma forma de criar diamantes artificiais. Então, o preço que as pessoas estão dispostas a pagar é resultado de uma campanha de marketing muito bem sucedida feita há mais de um século. A empresa que minerava e vendia diamantes espalhou mitos sobre essas pedras mundo afora. Eles convenceram todos do planeta de que os diamantes são tão raros que o preço deles é justo. E para completar, eles fizeram com que essa pedra se tornasse símbolo do amor e do compromisso. Os filmes nos fizeram acreditar que todos os dinossauros eram lagartos gigantes e perigosos, mas na verdade havia diversos tipos de dinos. Alguns eram do tamanho de um gato ou de um Golden Retriever. Parece que essas espécies menores eram mais numerosas do que seus parentes grandalhões.
Além disso, alguns dinossauros, como o Tiranossauro Rex, tinham até penas, principalmente nos primeiros estágios de suas vidas. Quanto mais você se aprofunda no oceano, mais escuro ele fica, até não haver luz nenhuma. As cores mudam do azul esverdeado próximo da superfície para azuis mais intensos, depois para azul anil e, por fim, para a total escuridão. Bem, a luz solar penetra as águas profundas com pouca força, então, tecnicamente, abaixo de 975 metros não há luz. Mas há outro tipo de luz lá embaixo, a bioluminescência azul e verde. Ela gera luz graças a uma enzima chamada luciferase, que quebra moléculas com alta quantidade de energia e produz fótons em bactérias e nos corpos de alguns peixes. Os norte-americanos acreditam que os verões por lá são muito quentes pelo fato de o planeta estar mais perto do Sol e os invernos são muito frios porque a Terra está mais afastada da nossa estrela. Mas isso não passa de outro mito. Quando é verão no hemisfério norte, o planeta não está mais perto do Sol. Pelo contrário, a Terra fica mais afastada do Sol durante o mês de julho e mais próxima dele em janeiro. O verão é quente porque o eixo do nosso planeta fica inclinado. Durante sua órbita, a inclinação da Terra permite que a energia vinda do Sol nos atinja mais diretamente, porque o ângulo fica mais íngreme. O cinturão de asteroides não é tão perigoso quanto os grandes filmes nos fizeram acreditar. Se desse para viajar através dele, não seria um voo entre um campo denso e caótico de pedras batendo umas nas outras. O cinturão de asteroides é uma região que fica entre 321 e 482 milhões de quilômetros do Sol. É um buraco muito isolado e solitário com muito espaço entre as rochas. Se pudéssemos juntar todos os asteroides desse cinturão, teríamos uma massa de 4% da nossa Lua. É por isso que os astronautas ficam empolgados quando veem um asteroide batendo em outro. Não fosse isso, não haveria acontecimento algum no espaço. Olá, ilustre convidado! Seja bem-vindo ao Aquário Incrível! Aqui você poderá ver as criaturas marinhas e oceânicas mais perigosas. Mas não deixe o que eu disse confundi-lo. É bem possível que você se depare com um desses animais subaquáticos durante uma caminhada na praia. Então, dê uma olhada neles com cuidado agora. E assim, evite um desastre. Isso é um peixe ou uma pedra? O que você está vendo é comumente conhecido como peixe-pedra, mas um de seus nomes mais sofisticados é Synantheia verrucosa. Se você gosta de mergulhar e observar o mundo subaquático, talvez já tenha se deparado com um sem perceber. A aparência dele torna quase impossível distingui-lo de uma pedra real, devido à sua coloração cinza e aparência manchada, especialmente se você estiver usando óculos de mergulho embaçados. Então, é melhor prestar atenção, porque caso contrário, as consequências podem ser infelizes, já que este é o peixe mais venenoso conhecido. Embora alguns tipos de peixes-pedra sejam conhecidos por viver em rios, a maioria é encontrada em recifes de corais próximos aos oceanos Pacífico e Índico tropicais. Eles projetam seus espinhos dorsais em forma de agulha quando são perturbados ou ameaçados e injetam o veneno que contém. A razão mais comum pela qual ocorrem picadas é quando nadadores pisam neles sem perceber. No entanto, não é preciso estar submerso para ser picado. Como eles podem sobreviver fora da água por até 24 horas, também é necessário prestar atenção onde se pisa na praia. Aqueles que foram picados por peixes-pedra descrevem a experiência como extremamente angustiante. O veneno pode resultar em infecção e, em alguns casos, choque e paralisia. Isso pode ser um pouco assustador, mas, apesar de sua má reputação, o peixe-pedra é comestível se for preparado adequadamente. Quando ele é aquecido, o veneno se decompõe. E se as barbatanas dorsais, que são a principal fonte de veneno, forem removidas, o peixe-pedra cru também é servido como sashimi. Esta criatura pode parecer saída de um filme de ficção científica, mas ela é muito real. Diga olá ao polvo de anel azul. Não se deixe enganar por seu pequeno tamanho, que pode variar de 12 a 20 centímetros, incluindo os braços, pois ele é cheio de venenos para causar grandes danos a até 26 pessoas em minutos. Assim como os peixes-pedra, os polvos de anéis azuis são encontrados nos oceanos Pacífico e Índico, do Japão até a Austrália. Eles normalmente vivem em recifes de corais e áreas rochosas do fundo do mar. Alguns também podem ser encontrados em poças de maré, ervas marinhas e leitos de algas. Os polvos de anéis azuis não são agressivos por natureza. Quando não estão em busca de comida, como caranguejos e camarões, ou em busca de um par, muitas vezes se escondem em detritos marinhos, conchas ou fendas.
Somente se forem provocados, encurralados ou tocados é que se tornam perigosos para os humanos. Quando ameaçados, adquirem a cor amarelo brilhante e os anéis azuis cintilantes aparecem por todo o corpo, como uma exibição de alerta para os predadores em potencial. Suas mordidas geralmente passam despercebidas, então pode ser tarde demais quando se nota uma. O veneno pode causar tonturas e perda de sentidos e de habilidades motoras, até finalmente paralisia. Portanto, é melhor cuidar onde pôr as mãos e recuar rapidamente se vir um. Não é um buquê de flores, então não tente pegar e cheirar uma dessas coisas rosa parecidas com tubos. O que está diante de seus olhos é um animal marinho chamado ouriço-flor, que pode parecer lindo, mas não se deixe enganar pela aparência. Ele foi eleito o ouriço marinho mais perigoso em 2014 no Guinness World Records. A espécie habita as áreas tropicais do Indo-Pacífico Ocidental e é encontrada entre recifes de corais, rochas, areia e leitos de ervas marinhas em profundidades de até 90 metros. A característica mais notável dela são os pedicelários, órgãos de defesa em forma de garra que também são encontrados nas estrelas do mar. O que torna os ouriços-flor diferentes de qualquer outro ouriço do mar é o fato de que seu pedicelário é parecido com uma flor e geralmente branco-rosado ou branco-amarelado com um ponto roxo central. Escondidos sob essas flores há espinhos curtos e rombudos. Embora muitos ouriços marinhos liberem seu veneno por meio desses espinhos, os ouriços-flor distribuem seu veneno por meio de seus pedicelários ou flores. Se eles não forem perturbados, as pontas dessas flores geralmente são expandidas em formas redondas parecidas com copos. Em suas superfícies, há minúsculos sensores com os quais podem detectar ameaças. E assim que entram em contato com essas ameaças, essas flores imediatamente se fecham e começam a injetar veneno. O que é estranho é que as pequenas garras delas às vezes podem quebrar e cair de seus caules, grudar no ponto de contato e continuar injetando veneno por horas no intruso. Parece uma poça gigante de sorvete de framboesa derretido, certo? Pode crer, mas é uma água-viva juba de leão, que também é chamada de água-viva cabeluda. Ela é conhecida por preferir águas frias. É por isso que pode ser encontrada principalmente no Ártico, no norte do Atlântico e do Oceano Pacífico. Mas é possível avistá-la também nas Ilhas Britânicas e na Escandinávia. A juba de leão é uma das maiores espécies conhecidas de água-viva. Ela recebe esse nome por seus longos tentáculos parecidos com cabelos que podem atingir até 3 metros de comprimento. E embora o diâmetro médio de seu sino seja de cerca de 50 centímetros, às vezes ele pode chegar a mais de 2 metros. A maior água-viva juba de leão registrada foi vista em 1865 na costa de Massachusetts. Foi medida com tentáculos de cerca de 36 metros de comprimento e diâmetro de 2 metros. Para te ajudar a imaginar, isso é mais longo que uma baleia azul. O animal caça estendendo seus tentáculos para fora e criando uma armadilha para pegar sua comida. São cerca de 1.200 tentáculos urticantes e os peixes teriam que ter muita sorte para escapar deles. A picada geralmente não é fatal, mas é bom evitar nadar em seus tentáculos, pois pode ser muito doloroso para os humanos. E se você vir uma na praia, é melhor não tocá-la, pois ainda pode picar mesmo muito tempo depois de estar na areia. Curiosidade, essa água-viva aparece como suspeita na história A Juba de Leão, de Sherlock Holmes. Mas não se preocupe, não vamos dar spoiler. O último animal marinho que você está vendo agora é uma cobra marinha. E sim, ela é diferente das enguias. Existem 69 espécies identificadas de cobras marinhas. A maioria pode ser encontrada nas águas tropicais e subtropicais dos oceanos Índico e Pacífico, e elas existem há milhões de anos. Para facilitar as coisas, os cientistas separaram todas as diferentes espécies em 2 categorias, verdadeiras cobras e laticaudas. Enquanto as verdadeiras passam quase todo o tempo no mar, as laticaudas também podem ficar um período em terra. Se você vir uma cobra na praia, pode dizer se é uma terrestre ou marinha olhando para sua cauda. Se for parecida com um remo, então é uma marinha. Mas certifique-se de manter distância em ambos os casos. Todas as cobras marinhas precisam emergir regularmente para respirar, pois não possuem guelras. É por isso que você pode encontrar uma enquanto nada. Se isso acontecer, é melhor nadar o mais rápido que puder, pois a maioria das cobras marinhas tem mais veneno do que a média de uma serpente ou cascavel. No entanto, como elas só atacam se provocadas, as mordidas são bastante raras. Mais um fato legal sobre as cobras marinhas: elas são os únicos répteis a dar à luz nos oceanos. A maioria das espécies mantém os ovos dentro de si e dá à luz animais quase totalmente formados enquanto nada. Isso só não acontece com a laticauda colubrina, que vem para a terra para colocar os ovos.
Lembra do peixe-pedra do início do nosso passeio? Ele é caçado pelas cobras marinhas, culpa da cadeia alimentar. Você já reparou que a cor do papel higiênico geralmente é branca? Mas essa cor nem sempre foi a favorita. Na verdade, papéis higiênicos coloridos surgiram nas prateleiras na década de 1950. Os proprietários compravam papel rosa, azul, amarelo, verde e até preto, porque essas cores combinavam com o ambiente. Mas, eventualmente, muitos médicos começaram a associar o corante dos papéis higiênicos coloridos com maiores riscos à saúde. Além disso, o corante não permite que o papel colorido se decomponha tão rapidamente quando despachado na descarga, o que aumentava o risco de entupimento das fossas sépticas. Isso tornou os preços de fabricação e varejo muito altos em comparação com o papel branco básico. E, eventualmente, a demanda começou a cair. E agora vamos dar uma olhada mais de perto nesses desenhos sofisticados. A maioria das pessoas provavelmente não se importa com a decoração quando se trata de papel higiênico. No entanto, esses desenhos ainda existem. Mas por quê? Bem, existem várias opiniões. Alguns dizem que é apenas uma ferramenta de marketing. Os fabricantes usam uma decoração bonita para tornar seus produtos esteticamente mais agradáveis e fazer com que os clientes associem sua marca à elegância e ao estilo de vida luxuoso. Outra explicação é mais prática. Esses desenhos afofam o papel, o que o torna mais absorvente. Falando em fofura, você já se perguntou por que encontramos papéis higiênicos tão ásperos nos banheiros públicos? A resposta mais óbvia é que o papel higiênico de alta qualidade é mais caro. Além disso, as empresas preferem comprar rolos gigantes de papel de baixa qualidade, pois podem trocá-los com menos frequência. Essa decisão também ajuda a evitar roubos. Sim, as pessoas realmente roubam papel de banheiros públicos. Você já reparou que os interruptores de luz dos banheiros públicos são colocados do lado de fora? Bem, não é uma coincidência. As construtoras fazem isso por questões de segurança. Como todos sabemos, eletricidade e água são uma combinação perigosa. E os interruptores estão conectados à luz. Portanto, a eletricidade literalmente flui através deles. Obviamente, os interruptores instalados profissionalmente terão várias precauções de segurança adicionais, mas a maioria dos construtores prefere não correr riscos. O Reino Unido tem regras muito mais rígidas para a segurança do interruptor de luz em comparação com os Estados Unidos. É por isso que, se você mora em Londres, provavelmente encontrará interruptores de luz fora do banheiro com mais frequência. Mas não se preocupe, a maioria dos banheiros nos Estados Unidos tem circuitos elétricos independentes. Isso fornece segurança adicional em caso de choque elétrico acidental. Quando qualquer mudança na corrente elétrica acontecer, eles devem se desligar automaticamente. Existem muitas oportunidades incríveis de iluminação neste mundo. Mas por que os semáforos têm as cores vermelha, verde e amarela? Acontece que há uma explicação razoável para isso. Antes dos semáforos para carros, havia sinais de trânsito para trens. E os primeiros operadores ferroviários usavam branco para simbolizar o pode ir, vermelho para parar e verde para atenção. Mas depois perceberam que o branco não era uma boa ideia, pois a luz branca brilhante poderia ser facilmente confundida com estrelas durante a noite. Assim, as empresas ferroviárias trocaram a cor branca por verde, que significa pode ir, e amarela, que significa atenção, pois essas cores são facilmente distinguíveis das demais. Eventualmente, essa tradição se espalhou para semáforos para carros e se tornou um padrão. Quanto à cor vermelha, ela tem o comprimento de onda mais longo, o que significa que os motoristas podem vê-la a uma distância maior do que outras cores. E a cor amarela foi escolhida como um sinal de alerta, pois tem um comprimento de onda um pouco mais curto que o vermelho, mas ainda mais longo que o verde. Qual é o cômodo mais empoeirado da sua casa? Normalmente, a resposta é o quarto. Mas por quê? Os quartos tendem a gerar poeira de células da pele, ácaros e fibras de tecidos em lençóis, tapetes e cortinas. Se você tem um animal de estimação, o pelo e as células da pele dele adicionam uma quantidade significativa de sujeira a essa festa empoeirada. Felizmente, existem maneiras simples de deixar o seu quarto menos empoeirado. Isso inclui arrumar a cama todos os dias e limpar a área regularmente com aspirador de pó e água. Você pode tentar se livrar de tapetes, móveis desnecessários, itens de decoração que tendem a acumular poeira. Além disso, preste atenção à qualidade ao comprar cortinas ou lençóis.
Quanto mais solto o tecido, mais ele acumula sujeira. E, finalmente, você pode proibir seu animal de estimação de entrar no quarto. Mas vamos ser honestos, você nunca faria isso. Purificadores de ar modernos, ar-condicionados e ventiladores de teto podem ajudar a deixar sua área de dormir mais aconchegante, mas certifique-se de limpá-los regularmente. Caso contrário, se o seu filtro estiver sujo ou entupido com pelo ou qualquer outro poluente do ar, ele não coletará as poeiras novas adequadamente, e a poeira acabaria pelas superfícies do quarto. Falando em poeira, você sabia que pode limpar a ponta de uma vassoura com uma pá de lixo? Esse zigue-zague aqui não é só para fins estéticos. Você pode usá-lo como um pente para cerdas. Você já ficou com essas marcas atrás das orelhas depois de usar óculos? Às vezes, elas podem levar até semanas para desaparecer. Bom, é sinal de que as laterais dos óculos, chamadas de hastes, não estão bem ajustadas para sua cabeça. Em outras palavras, elas estão muito apertadas. Isso pode causar irritação na pele e até dores de cabeça. Se elas estiverem dobradas em direção à área atrás das orelhas, podem pressionar a parte frágil do crânio. Portanto, lembre-se de que as hastes não devem apenas ter o tamanho correto, mas também o ajuste correto. Um oftalmologista profissional pode facilmente corrigir esse problema. É muito mais seguro do que tentar fazer isso sozinho. Os raladores com depósito também podem ser usados na posição horizontal. Em muitos casos, é mais conveniente ralar uma cenoura ou um pedaço de queijo grande dessa maneira. Se você quiser ralar um produto macio, como queijo de cabra ou mussarela, pode colocá-los no freezer por cerca de 30 minutos antes de ralar. Além disso, existe uma maneira de facilitar a limpeza e evitar que o queijo grude. Borrife no ralador uma pequena quantidade de óleo antes de usá-lo. E agora vamos dar uma olhada nos lados menos usados do ralador com depósito. Você já os usou? Este lado é, na verdade, projetado para fatiar. Ele é muito útil se você quiser fazer fatias finas de vegetais para sua salada ou macarrão, ou fatiar batatas chips. E esses minúsculos orifícios perfurados são projetados para raspar ou ralar bem fininho. Os raladores são bastante úteis para a próxima dica não alimentar. Se estiver com um orçamento apertado, você pode comprar este sabão em barra baratinho, ralar uma pequena quantidade e jogá-lo direto na máquina de lavar, ao invés de usar o sabão líquido ou em pó comum. Você sabia que pode mudar a forma como a geladeira abre a porta? Existem dobradiças aqui. Se você prendê-las do outro lado, as portas abrirão para o outro lado. Mas antes de tentar fazer qualquer reparo por conta própria, certifique-se de desconectar o aparelho da tomada e ler as instruções do seu modelo específico de geladeira. Você já notou que há um lado brilhante e um lado opaco na folha de papel alumínio? Muitas pessoas acreditam que importa qual lado é usado para cima ou para baixo, pois o lado brilhante deve reter melhor o calor. Mas, na verdade, não faz diferença alguma. O processo de fabricação faz com que os dois lados pareçam ligeiramente diferentes, mas ambos servem ao seu propósito igualmente. O papel alumínio pode ser útil não apenas na cozinha. Aqui está um truque pouco conhecido sobre pilhas. Digamos que você esteja sem pilhas AA. Não se preocupe. Use uma bateria AAA menor e um pouco de papel alumínio. Basta inseri-lo em uma das pontas. Isso funcionará, pois as pilhas AA e AAA carregam a mesma quantidade de voltagem. Você sabia que os recipientes de comida chinesa para viagem podem se desdobrar e se transformar em pratos? Tudo o que você precisa fazer é desmontá-los dos dois lados e a gravidade fará o resto. A propósito, o nome antigo para esse tipo de recipiente de papelão é balde de ostras, porque foi originalmente projetado para armazenar ostras. Comidas boas jamais devem ser desperdiçadas, e os fabricantes de Kit Kat levam isso a sério. Todos os Kit Kats amassados vão parar em uma grande lata azul. Depois, eles passam por um processo de refabricação. Primeiro, o doce é misturado a um licor de cacau. Depois, acrescentam açúcar. E, no fim, o fabricante obtém a pasta que é usada para colar os waffles dentro de cada barra de Kit Kat. Então, o recheio de Kit Kat é feito com Kit Kats amassados. Os talos de ruibarbo podem ser comidos, mas suas folhas são pouco tóxicas por causa do ácido oxálico que elas contêm. Esse fato é um pouco chato, né? Mas e se eu te disser que dá para ouvir o ruibarbo crescendo? É sério! Essa planta cresce tão rápido que quando os brotos se abrem, você escuta um barulho específico.
Tem gente que até diz ouvir barulhos de ruibarbo constantemente durante a temporada de crescimento. Se você acha que os caroços de milho são só amarelos, prepare-se para se surpreender. Existe o milho arco-íris. Não é um presente da natureza, mas uma criação seletiva. Esse tipo de milho se chama Glass Gem Corn, que é, em português, milho de joias de vidro. É que cada caroço parece mesmo ser uma pedrinha preciosa feita de vidro. Cada um tem uma cor. Esse tipo de milho foi selecionado ao longo de muitos anos por Carl Barnes, um agricultor norte-americano descendente de índios Cherokee que vivia em Oklahoma. Quem fez pipoca com esse milho afirma que ela fica colorida também. O molho inglês não foi inventado por acaso. Nos anos 1830, Lord Sandys voltou para a Inglaterra de uma viagem à Índia. Esse país é famoso por suas especiarias, mas Lord se encantou com um molho em especial. Ele foi a uma farmácia onde pediu a 2 químicos, John Lee e William Perrins, para preparar algo parecido. Eles prepararam vários barris e pretendiam vender, mas o cheiro de legumes e peixe era tão intenso que resolveram guardar o molho no porão por algum tempo. Depois, acabaram se esquecendo dos barris com o molho. Obviamente, o molho fermentou. Os químicos só se lembraram do molho 2 anos depois. Esses caras deviam ser aventureiros, pois tiveram coragem de provar o molho. E, surpresa, estava suave. Olha que fritas deliciosas! Pois é, algumas têm manchinhas pretas. Se você é fã de lanches, provavelmente já viu essas manchas pelo menos uma vez. Não é nada ruim e não significa que as batatas não podem ser comidas. São as famosas bolsas de açúcar. O motivo que as faz aparecer é simples. Quando as batatas são armazenadas na geladeira, o amido delas se transforma em açúcar. Aí, quando o cozinheiro as tira da geladeira e frita, a alta temperatura faz o açúcar que está do lado de fora cozinhar antes de a batata estar totalmente cozida. Ou seja, as manchas pretas são pontos extra caramelizados. A única desvantagem disso é que esses açúcares podem ter gosto de queimado. As cenouras têm um truquezinho de açúcar também. Elas ficam muito mais doces no inverno. É que elas desenvolveram um tipo de resposta fisiológica para impedir a formação de cristais de gelo. Essas formações podem estragar a cenoura e aumentar a quantidade de açúcar. Essas formações podem estragar a cenoura e aumentar a quantidade de açúcar ajuda a prevenir isso. O duck sauce, molho de pato em português, não tem nada a ver com patos. Ele tem sabor muito adocicado e o ingrediente principal são sementes de frutas. Ameixas, pêssegos e damascos oferecem as melhores sementes. Para temperar, é necessário acrescentar açúcar, vinagre, gengibre e pimenta chili. Os ingredientes doces e apimentados são misturados e formam um condimento perfeito para bolinhos e muitos outros pratos fritos e salgados. É difícil acreditar, mas os salgadinhos de milho, que a criançada adora, costumavam ser jogados no lixo nos anos de 1930. Um dia, Edward Wilson percebeu que uma mistura de milho saiu de uma das máquinas de uma fábrica que produzia ração para animais, formando fitas. Ele ficou tão encucado com as tais fitas que as levou para casa e temperou tudo. Também percebeu que a mistura de milho endurecia quando era exposta ao ar. O experimento foi um sucesso e mais tarde acabou sendo transformado nesses famosos snacks. O que a pasta de amendoim e um anel de noivado têm em comum? Diamantes. Um cientista alemão aprendeu a transformar pasta de amendoim em diamantes. Ele extraiu o oxigênio do CO2, depois pegou o carbono restante e o colocou sob intensa pressão. No fim das contas, ele obteve diamantes de verdade. Parece fácil, mas não é. Ele pegou pasta de amendoim comum e a pressurizou com máquinas muito potentes. A pressão era 1,3 milhões de vezes maior que a do ar que nos cerca. Depois, ele aqueceu a pasta em temperaturas que podem ser encontradas 800 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Tecnicamente, o cientista simulou a forma como as estruturas cristalinas são formadas no manto inferior da Terra. Então, se você já pegou um pote de pasta de amendoim para transformar em diamantes, pode pegar algumas torradas também. Um sanduíche é o máximo que você conseguirá fazer sem aqueles equipamentos especiais. Aqui vai mais uma perguntinha difícil para todos vocês. O que tem mais proteína? Um bife ou uma porção de brócolis? A resposta é o brócolis. Mas há um pequeno detalhe. Ele contém mais proteína por caloria do que a carne. Então, 100 calorias de brócolis fornecerão mais proteína do que 100 calorias de carne. E o melhor de tudo, o brócolis não tem gorduras trans nem colesterol. Última perguntinha, prometo.
O que é mais energizante? Uma maçã ou uma xícara de café? Sinto muito, fãs do cafezinho, mas as maçãs são tão boas quanto a bebida preferida de vocês. Então, na próxima vez que se sentir sem energia, pegue uma maçã em vez de um expresso duplo. As maçãs são ricas em minerais, vitamina C, carboidratos e fibra. Então, darão tanta energia quanto um café daria. Provavelmente até mais. Ainda não se sabe exatamente como chips de batata foram inventados. Mas há uma lenda dizendo que foi em 1853 por um chefe em um luxuoso restaurante em Saratoga Springs, Nova York. As pessoas amavam batatas fritas lá, mas um cliente não estava satisfeito com a qualidade e reclamou que as batatas eram grossas demais. Aí, George Crumb, o chefe do restaurante, teve que preparar batatas mais finas. O cliente exigente continuou insatisfeito. O chefe ficou furioso com ele, e não era à toa. Era a terceira vez que ele preparava o mesmo prato para o tal cliente. Então, ele fez batatas com a espessura de uma folha de papel. As batatas eram tão finas que era impossível comê-la usando talheres. E, surpreendentemente, o cliente chato adorou. A receita viralizou e os chips de batatas surgiram em todos os supermercados norte-americanos. A única coisa que mudou foi que antes os chips eram servidos quentes e depois se transformaram em um lanche rápido. Você gosta de salada de frutas? Se algum dia quiser cultivar frutas para fazer essa salada, saiba que não é preciso ter um pé separado de cada coisa. Basta fazer enxertos em uma planta só. Ela pode ter diferentes variedades da mesma fruta ou tipos totalmente diferentes de frutas. É possível cultivar até 6 tipos diferentes de frutas em uma árvore só. A salada Caesar não tem nada a ver com a Roma antiga nem com o Júlio César. Ela é mexicana. Sua história começou em Tijuana, tendo sido inventada por engano pelo chefe e proprietário de restaurante Cesar Cardini. Um dia ele simplesmente quase ficou sem comida no meio de uma grande celebração. A única solução era jogar um monte de ingredientes aleatórios que ele tinha no momento e apresentá-los como salada. O prato diferente fez um sucesso enorme e se popularizou no mundo todo. Hoje há uma coisa sobre esse prato que não é especial. Muitos supermercados oferecem uma versão de salada Caesar usando um molho à base de maionese. Originalmente o molho era amarelo e tinha um monte de ingredientes. Para prepará-lo, é preciso misturar alho picado, anchovas e ovo cru primeiro. Depois, é preciso acrescentar azeite de oliva. A última parte tem suco de limão, molho inglês, mostarda Dijon e sal e pimenta para apurar o sabor. Prontinho! Alho com brotos não faz mal e pode ser comido tranquilamente, ok? O único problema é que o sabor dele fica mais acentuado. Então, é melhor não colocar alho com brotos em saladas, inclusive na receita original do molho Caesar. Mas em pratos que vão no fogo, você nem notará a diferença no sabor. A anomalia do Mar Báltico. Em 2011, uma equipe de mergulho desceu ao fundo da parte norte do Mar Báltico em uma caça ao tesouro. Mas o que encontraram foi um objeto muito estranho. Quando tiraram fotos e as mostraram a outros, muitos acreditavam que era uma nave espacial afundada de outra civilização. Outras pessoas disseram que o objeto havia sido formado por causas naturais, mas os metais dentro da estrutura não poderiam ter se juntado naturalmente. Agora, alguns cientistas até creem que foi algo que surgiu na Idade do Gelo. Talvez tenha sido até um meteorito que acabou preso sob o gelo naquela época. Um maelstrom é um redemoinho, uma espécie de corrente rotacional poderosa que se forma quando duas correntes colidem e criam um vórtice circular. Mesmo os destemidos vikings tinham medo de maelstroms, porque eram tão poderosos que podiam afundar grandes navios. Esses redemoinhos são perigosos até hoje, mas felizmente não para as embarcações modernas, que são grandes o suficiente para suportar a força deles. Mas um navio de cruzeiro que entra em um maelstrom geralmente enfrenta ondas enormes que podem balançá-lo de um lado para o outro de maneira muito intensa. Um maelstrom pode ser tão forte que é capaz de se transformar em algo como um buraco negro subaquático. Sim, buracos negros não existem apenas na extensão fria do espaço, mas também aqui em nosso planeta, girando nos oceanos. Eles são semelhantes aos do espaço, já que são compactados com tanta força que nada que entra neles pode escapar. Os buracos negros subaquáticos geralmente se estendem até 150 km de diâmetro. E se você entrasse em um desses, provavelmente nem saberia, porque agem como vórtices. Mas devido ao seu tamanho, até mesmo os profissionais dificilmente podem ver seus limites.
Agora algo mais relaxante. Da próxima vez que você for à praia, preste atenção e talvez veja um fenômeno óptico chamado raio verde. Você pode observar isso logo após o pôr do sol ou logo antes do nascer dele. Ocorre quando ele está quase completamente abaixo do horizonte, enquanto sua borda, a superior, ainda está visível. Por apenas 1 segundo ou 2, essa borda terá uma coloração esverdeada. É porque você está olhando para o Sol através de partes mais grossas da atmosfera, enquanto ele se move pelo céu. À medida que está mergulhando abaixo do horizonte, a luz refrata, ou se dobra, na atmosfera e se dispersa. Espere por um dia claro sem nuvens ou neblina no horizonte para ver esse fenômeno com mais clareza. Você estava ansioso para nadar quando percebe que a água no oceano está com uma cor avermelhada. Melhor evitar entrar. A Flórida é conhecida por suas marés vermelhas. Ocorre quando a concentração de algas microscópicas específicas é maior do que o normal. Milhares de espécies em águas marinhas e frescas são praticamente inofensivas para animais e humanos. Elas até nos ajudam, já que são uma importante fonte de oxigênio. Mas algumas, como as que tornam o oceano vermelho, podem ser extremamente perigosas para animais marinhos, como tartarugas, peixes e aves. Esse tipo pode crescer descontroladamente e produzir neurotoxinas prejudiciais aos seres humanos, especialmente aqueles com problemas respiratórios. Essas pessoas devem evitar áreas de maré vermelha, especialmente quando os ventos são fortes o suficiente para empurrar as algas em direção à costa. Os vulcões podem expelir gás venenoso, cinzas e lava incandescente. Esses são os perigos mais óbvios que a maioria de nós já conhece. Mas os vulcões submarinos podem ser muito complicados à sua maneira. Às vezes, quando localizados em águas rasas, revelam sua presença jogando detritos de rocha e vapor bem acima da superfície. Como esses vulcões são cercados por um suprimento ilimitado de água, podem se comportar de forma diferente daqueles em terra. Quando entram em erupção, a água do mar penetra em aberturas submarinas ativas. A lava pode se espalhar por um fundo marinho raso, ou às vezes até fluir para o mar a partir de vulcões terrestres. Quando na água, pode esfriar tão rapidamente que se transforma em pedaços de pedra e areia. Então há grandes quantidades de detritos vulcânicos. Você conhece aquelas praias populares de areia preta no Havaí? Foi assim que elas se formaram. Lava quente e erupções poderosas certamente não oferecem segurança, mas vulcões submarinos em águas mais profundas são igualmente perigosos, mesmo que não estejam necessariamente em erupção. Eles produzem muitas bolhas, que reduzem a densidade das águas ao seu redor, podendo até mesmo afundar navios. O pior é que, quando você olha para a superfície, não consegue perceber que algo está errado. Mas, ao mesmo tempo, pequenas bolhas estão lá, fazendo com que os navios percam a flutuabilidade e com muito pouco alarde. Um mar cruzado é um fenômeno raro, bonito de se observar, mas também muito perigoso. É quando você vê ondas quadradas, que são mais comuns em partes rasas do oceano. Isso ocorre com frequência na França ou em certas praias de Tel Aviv, mas também pode ser visto em muitas áreas costeiras em todo o mundo. Um mar cruzado ocorre quando dois padrões de ondas viajam em ângulos oblíquos. Elas formam esse padrão de tabuleiro de xadrez, o que se dá principalmente quando dois swells se encontram, ou quando um empurra ondas em uma direção, enquanto um vento forte as empurra para outra. Essas ondas quadradas podem ser perigosas para nadadores e embarcações. As que são produzidas por fortes correntes oceânicas se tornam bastante imprevisíveis e altas, chegando a alcançar quase 3 metros. Esse fenômeno às vezes é chamado de paredes brancas. Essas ondas podem ser tão poderosas que conseguem virar até mesmo embarcações grandes. Se você encher um copo transparente com um pouco de água do oceano e olhar mais de perto, verá que ele está cheio de partículas muito pequenas. A água do mar contém sais dissolvidos, gorduras, algas, proteínas, detergentes e outros pedaços de matéria artificial e orgânica. Se você agitar esse copo, verá pequenas bolhas se formando em sua superfície. É assim que a espuma marinha se forma quando ondas e ventos agitam o oceano. Assim, a espuma espessa que vemos no mar pode ter sido causada pelas florações de algas. Quando grandes florações de algas se separam no mar, muito dessa matéria se move em direção à terra seca. A maioria dos tipos de espuma marinha não é perigosa para os seres humanos, mas se as florações de algas se separam, isso é capaz de causar um impacto negativo tanto no meio ambiente quanto nas pessoas. Por exemplo, quando as bolhas de espuma do mar estouram, as toxinas que elas contêm são liberadas no ar e podem irritar os olhos ou causar alguns outros problemas de saúde.
Você pode ver um macaréu nas áreas onde um rio desemboca em um mar ou um oceano. É uma maré poderosa que vai contra a corrente e sobe o rio. Um macaréu causa uma mudança repentina de profundidade. É um aumento positivo, o que significa que aumenta o rio, tornando-o mais profundo. Uma mudança negativa é quando o rio de repente se torna muito raso. Não há macaréus em todos os lugares. O rio deve ser bastante raso, com uma saída estreita para o mar. O lugar onde eles se encontram deve ser plano e largo. Além disso, a área entre a maré baixa e alta deve ter pelo menos 6 metros de diâmetro. Claro, existem algumas exceções, como o rio Amazonas, o maior do mundo. Por lá, os macaréus são chamados de pororoca. A foz do Amazonas não é estreita, mas acontecem macaréus. Isso porque sua boca é rasa e tem muitos bancos de areia e ilhas baixas. O macaréu é tão forte lá que o rio nem tem um delta. Seu sedimento vai diretamente para o Oceano Atlântico, onde correntes rápidas o levam embora. Um macaréu é muitas vezes imprevisível e pode ser extremamente forte. Em muitos casos, muda a cor do rio de esverdeado ou azul para marrom. Pode danificar a vegetação ou até mesmo arrancar árvores do chão. Portanto, esportes recreativos como caiaque e surf podem ser perigosos nessas áreas. Mesmo que você só queira conferir um macaréu, tenha cuidado. As ondas são capazes de varrer os pontos de vigia e arrastar qualquer coisa ou quem quer que esteja por lá. Bem, se algum dia você for ao Arizona, nos Estados Unidos, lembre-se de não colocar um burro para dormir dentro da sua banheira depois das 7 da noite. Essa é uma lei criada em 1924, após um incidente que ocorreu durante uma enchente. Um comerciante sempre deixava seu burrinho dormir dentro de sua banheira. Nessa época, as banheiras não eram presas ao piso, então podiam ser deslocadas para qualquer lugar. Quando a cidade inundou durante uma noite fatídica, o burro adormecido foi levado pela enxurrada. Ele navegou pela cidade e foi parar em um vale a mais de 1,5 km de distância. O burro estava preso à banheira e ficou flutuando sem rumo. Os moradores se juntaram e salvaram o animal. Mas parece que esse resgate exigiu muito esforço e recursos. Por isso, um novo decreto foi feito rapidinho. Chega de burros dormindo em banheiras. Em Samoa, uma ilha da Polinésia, se um marido se esquecer do aniversário de sua esposa, ele pode ser denunciado à polícia. Na primeira vez que isso acontecer, uma advertência formal será emitida para que essa gafe não seja cometida no ano seguinte. Mas se o maridão não der a devida importância à data de novo, terá que passar por uma série de interrogatórios onde se determinará o motivo desse terrível esquecimento. Se não tiver uma boa explicação, ele pode enfrentar sérias consequências. Espere só até ele chegar em casa. Vamos voltar para o Arizona. Aqui você precisa de uma permissão especial se quiser que algum cacto saguaro seja retirado da sua propriedade. Arrancar essa planta sem autorização pode te colocar atrás das grades por até 3 anos. Esses cactos podem viver até 200 anos, e essa lei de conservação tão rigorosa está em vigor porque essa planta só consegue produzir sementes aos 35 anos de idade. Agora você está em uma linda praia em Heraclea, perto de Veneza. E claro, você trouxe um baldinho, mas não se atreva a fazer castelo de areia com ele. Isso é proibido por atrapalhar o trânsito de pessoas e de veículos de emergência na praia. Então, nessa praia específica, deixe o baldinho em casa. Caso contrário, poderá ter que pagar uma multa. Quando estiver dirigindo por uma estrada ou acampando nas matas dos Estados Unidos, pode ver uma marca estranha de cor roxa pintada em uma cerca, poste ou até em alguma árvore. Em vários estados, essas marcas são alertas para não invadir uma área particular. Eles usam a tinta em vez de placas normais de alerta por ser uma alternativa mais barata e duradoura. Isso foi implementado em épocas diferentes ao longo da última década em 15 estados norte-americanos e espera-se que continue se espalhando por outros estados. Então, fique atento a essas marcações. Um dia, as autoridades de Singapura perceberam que cerca de 150 mil dólares norte-americanos eram gastos por ano para retirar chiclete de objetos. E não era só de cadeiras ou de mesas. Essa goma era encontrada em locais específicos de vagões de metrô, o que afetava sensores, causando atrasos. Então, em 1992, o chiclete foi completamente banido. A lei tem sido mais tolerante com os turistas, permitindo a entrada de apenas pequenas quantidades no país. E dentistas também têm permissão para prescrever chiclete para seus pacientes, para melhorar a higiene bucal. Há também outro problema em Singapura, a limpeza dos banheiros públicos. As autoridades perceberam que havia banheiros públicos bagunçados demais pelo país.
Isso poderia prejudicar a sua reputação de um dos países mais limpos do mundo. Então, eles reforçaram um sistema de monitoramento com um agente de banheiro. Essas pessoas monitoram os banheiros, garantindo que ninguém os bagunce. Qualquer empresário que não cumprir com os padrões de higiene estabelecidos é denunciado. Você está andando por uma rua movimentada na Tailândia. Aí, uma nota de dinheiro cai da sua bolsa. O vento a leva para longe, então você sai correndo atrás da bendita. Você chega pertinho da nota, mas cuidado, não pise nela para impedir que voe de novo. Pisar em dinheiro é tido como ofensa por lá, pois os pés são considerados baixos e sujos na Tailândia. Jamais pise no dinheiro tailandês, pois as notas possuem retratos de pessoas importantes. Se não houver outra forma de impedir a nota de voar, deixe-a ir. É melhor que ir parar atrás das grades por desrespeito. Você mete o pé no acelerador de seu carro no Autobahn, na Alemanha. Esse é um dos poucos locais onde se pode dirigir em altíssima velocidade. Mas no percurso, o carro dá um sinal alertando que o tanque de gasolina está vazio e você para. Nada demais, né? Mas se fosse em outro lugar. Aqui isso é considerado como risco evitável. Você terá que pagar uma multa equivalente a $80 norte-americanos por não ter enchido o tanque quando teve a oportunidade. Outras regras da Autobahn são não estacionar, não dar ré e não fazer retorno na via. Lá nos anos 40, alguns vendedores de picles estavam vendendo seus produtos em Connecticut. Seus picles não estavam em bom estado de conservação, mas eles tentaram vendê-los mesmo assim. Eles foram pegos pouco depois e uma nova lei foi instaurada para evitar que o mesmo problema acontecesse no futuro. Uma nova exigência deveria ser cumprida. Para que um picles fosse vendido, ele deveria quicar. Essa era a melhor forma de verificar se o produto era seguro de se comer na época. À medida que os métodos de preservação foram avançando, essa lei foi esquecida, mas ela existe até hoje. É tarde na cidade de Nova York e você corre para o supermercado. Não tem por que calçar seus sapatos, vai ser um trabalhão para uma saída rápida. Mas assim que atravessa a rua, você é parado pela polícia. Você fica confuso, pois não fez nada de errado, mas eles o prendem por estar usando pantufas após as 10 da noite. Essa regra ainda está em vigor, pois acredita-se que pantufas chulezentas atraem ratos e parasitas. Ironicamente, usar pijamas em público não é crime. Você está dirigindo pelas estradas poeirentas do oeste da Austrália. Você está escondendo algo suspeito dentro de seu veículo e está apreensivo, tentando não chamar a atenção. De repente, sua preocupação aumenta ainda mais, pois a autoridade do comércio de batatas te parou. Eles fazem buscas em seu veículo e descobrem que você está carregando quase 50 quilos de batatas. Essa lei foi sancionada em 1946 para proteger atividades comerciais durante uma época de sério racionamento de comida. Essa lei só foi derrubada em 2013. Se estiver planejando conhecer a Casa do Parlamento Britânico, lembre-se de deixar sua armadura em casa. No ano de 1313, foi declarado que ninguém poderia entrar lá vestido de metal por questões de segurança. A lei levou alguns anos para valer, e no começo foi ignorada pelo Conde de Lancaster. Mas depois do Conde ter sido acusado por ter desobedecido à lei, nenhuma outra armadura entrou no parlamento desde 1319, e a lei continua em vigor até hoje. A Grécia possui muitos monumentos históricos que resistiram ao tempo. Mas o que mais coloca isso em risco é o turismo. Para reduzir os danos, foi criada uma lei que proíbe o uso de salto alto em qualquer monumento histórico. O Odeon, um teatro feito de pedra, foi construído em 161 d.C. Hoje, os danos causados pelos passeios de turistas é visível. E não só dos saltos, mas também dos 27 quilos de chiclete encontrados entre as fendas. Então, comer e beber lá também foi proibido, juntamente com os saltos. Você está soltando pipa no estado de Vitória, na Austrália, uma atividade aparentemente pacata e inofensiva. Mas não se assuste se a polícia aparecer de repente. Uma lei criada em 1966 alega que se você soltar pipa e incomodar alguém que esteja por perto, você será multado. E pode acreditar, a multa é salgada. Mas considerando a imensidão da Austrália, não deve ser difícil encontrar um lugar para soltar pipa sem incomodar ninguém. Em Oklahoma, nos Estados Unidos, cuidar do bem-estar dos cachorros é tão valorizado que é ilegal fazer careta para algum cão. Você pode ser multado por causa disso e até receber uma punição mais severa. Apesar de ser estranha, essa lei deveria ser universal, você não acha?
A menos que o cachorro tenha feito a careta primeiro.